Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com muita alegria, vamos tentar fazer uma homenagem a Benedita Fernandes, a Dama da Caridade do Noroeste do Estado de São Paulo. Como há muita divergência com relação ao seu nascimento, os documentos se seguem. Segundo os biógrafos de Benedita Fernandes, ela teria nascido em 27 de junho de 1883. Essa data é levada em consideração em cidades como Araçatuba, Fernandópolis, Ribeirão Preto e tantas outras aonde o Espiritismo se propagou para suas comemorações. Porém, consultando seu obituário, consta que ela faleceu no ano de 1947, aos 56 anos, o que daria o ano de nascimento em 1891. Benedita Fernandes, aos 9 de outubro de 1947, nesta cidade de Araçatuba, em cartório compareceu Joaquim Franco da Rocha, que, exibindo atestado do doutor Orlando Ramalho, que fica arquivado, declarou que hoje, a 1h30 nesta cidade, na Associação das Senhoras Cristãs, faleceu de colapso cardíaco, insuficiência cardíaca, a adulta do sexo feminino, de cor parda, de nome Benedita Fernandes, natural de Campos Novos de Cunha, deste estado. Com 56 anos, viúva, por óbito ou por Olisto de Luiz de Tal, de prendas domésticas e residente nesta cidade, filha de Maria Josefa do Nascimento, brasileira, falecida, não deixa bens, deixa uma filha maior de nome ignorado e cujo cadáver será exumado no cemitério local, mas não declarou. Eu, Joaquim Geraldo Correia, oficial sucessor, o escrevi. E quanto ao local, ela nasceu em Campos Novos de Cunha, lá na ponta do estado de São Paulo, perto do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Casada com Olisto Luiz de Tal, tinha uma filha. Bem jovem ainda, ela entrou num processo obsessivo terrível e veio caminhando pelas estradas de ferro, pelos caminhos, pelas trilhas, desde o local onde morava até chegar à cidade de Penápolis, 800 quilômetros de distância, a pé, sempre muito perturbada, agressiva, falando coisas sem nexo. Quando chegou em Penápolis, algumas mulheres que alugavam uma casa do Poceiro Brandão, casas feitas de barro, em frente à casa do senhor João Marquese, elas a acolheram, mas como ela se tornava muito perigosa e agressiva, as mulheres não puderam ficar com ela e a colocaram na rua. A minha avó, que tinha uma pensão então, recolheu-a em casa e o meu tio Chico Francisco Moreira começou a observar que ela espantava as pessoas e entrava no quarto dos filhos da minha avó com uma tesoura nas mãos. Então ele disse: olha, mãe, nós não podemos manter essa mulher aqui.
Uma hora ela pode matar alguém ou furar o olho de alguém. Não sei onde ela conseguiu a tesoura, mas entrou no quarto com uma tesoura nas mãos. Então, Dona Maria reuniu os filhos e decidiu que não podiam voltar com ela para a rua, precisavam lhe dar algum tipo de guarida. E conversou-se com o carcereiro da cadeia local, o senhor Padial, que muito gentilmente se propôs a colocá-la numa cela isolada, onde ele providenciaria a sua higiene, o seu alimento, até que ela pudesse ter condições de ser solta. E o seu João Marquese, da mesma forma que fora na casa da minha avó Maria Genoveva Moreira dar-lhe os passes, ia também na cadeia local a fim de dar o passe mediúnico e ver se conseguia livrá-la da perturbação que a tomava de assalto. O tempo foi passando e numa das vezes em que ela teve uma das piores crises, ela ouviu uma voz que dizia: Benedita, se você prometer cuidar dos loucos, dos abandonados, nós te livraremos dessa perseguição. Benedita ficou muito impressionada com aquela promessa e disse: está bem, eu prometo que vou cuidar de todos os que estão aí pelas ruas e principalmente desses que chamam de loucos. E com isso, a partir de então, ela não teve mais a perturbação e ficou bem. Quando viram que ela estava em bom estado, a soltaram da cadeia. Ela pegou as poucas coisas que tinha, um pouco de dinheiro, e tomou o trem e foi para Araçatuba. Corria o ano de 1922. E em Araçatuba, ela foi ser cozinheira e empregada do pároco local. Então ela cozinhava, lavava, limpava e ficava ali com o padre, sendo muito bem tratada e albergada e muito bem acolhida. Então um dia o padre deu um almoço e vários outros párocos da região vieram almoçar. E o padre comentou: a Benedita sempre diz que vai ter uma casa de criança, que vai ter um asilo para os loucos. Ela sempre teve esse sonho de ajudar o maior número de pessoas. E um dos padres olhou com pouco caso e disse: deixa de bobagem, negra, seu lugar é com a barriga no tanque ou no fogão. E a Benedita ficou muito chateada com aquele comentário e depois de servi-los, no momento de dormir, ela foi para o seu quarto e chorou muito, mas depois pensou e chegou à seguinte conclusão: se eu continuar como empregada do padre, eu não vou fazer nada. Eles têm razão, eu não posso continuar aqui. E no dia seguinte ela pediu demissão do seu emprego. Há quem diga que ela ficou como empregada do padre 5 anos, mas nós não temos exatamente o tempo em que ela ficou trabalhando. Começou lá na própria cidade a lavar roupa para famílias, arrumou um quartinho numa tapera de madeira para morar e ficou lá para os lados onde o trem jogava as toras das serrarias e onde havia um pasto enorme. E começou a juntar as senhoras católicas ou crentes, senhoras cristãs, que pudessem ajudar as pessoas carentes. Logo ergueu um galpão enorme, 5 metros por 5, e lá colocou 30 crianças e uns 10 doentes, todos juntos. Mas as autoridades chamaram a atenção, ela não podia ter aqueles adultos tidos como doentes mentais ou loucos junto com as crianças.
E então ela começou a levantar fundos para comprar o terreno e poder construir alguma coisa maior. No dia 6 de março de 1932, ela fundou a Associação das Senhoras Cristãs e ergueu um prédio de alvenaria muito bonito, com colunas, com escadaria na frente, com amplos locais internos para fazer as reuniões a fim de ajudar crianças e doentes mentais. Era a Associação das Senhoras Cristãs. Depois, a partir daí, ela começou a construir casas de madeira, com a ajuda de doentes que apareciam e pediam para serem ajudados por ela, e que ela amarrava no tronco das árvores para que os espíritos não os levassem embora até que ela pudesse socorrê-lo através do seu passe e da sua água fluida. E aos poucos construiu vários desses casebres de madeira, até que conseguiu fazer o asilo Dr. Jaime de Oliveira, que era um contemporâneo seu, dedicado como médico à comunidade. E ali ela chegou a reunir 57 doentes, entre homens e mulheres, que viviam sob a sua tutela, sempre correndo o chapéu, sempre pedindo ajuda, e ela dizia que pedia mais ajuda às pessoas que não tinham religião, ou que eram católicas ou crentes, porque os espíritas eram muito pobres e tinham também as suas famílias assistidas, as suas instituições. E assim ela foi, depois de erguer o asilo, que se tornou um sanatório, posteriormente, ela fez uma casa da criança, onde chegou a albergar 130 crianças órfãs, que eram seus filhos adotivos. E ela saía pela cidade passeando com essas crianças, e a população lhes dava balas, doces, brinquedos, não é? E aquilo era alvo de muita atenção e cuidado da população local. Como precisavam de escola, ela ainda ergueu 2 escolas mistas municipais para seus albergados, seus órfãos, e também para as crianças que não tinham vaga nas escolas municipais. Faltava locais para elas estudarem, então ela ofereceu também esses locais. Como ela via muita gente pela rua, ela se lembrava do tempo em que ela vagara pelas estradas, pelas ferrovias, pela cidade de Penápolis, e resolveu também abrir um albergue noturno para homens e mulheres, onde ela chegou a albergar mais de 50 pessoas, onde elas podiam tomar a sua alimentação, o seu banho e dormirem em camas confortáveis e limpas. Então, o seu trabalho assistencial era de uma potência total e inesperada para a época, a ponto de chamar a atenção do interventor do Estado, o seu Fernando Costa, que veio visitá-la e viu a precariedade com a qual ela lutava para auxiliar os chamados loucos, as crianças órfãs, as pessoas de rua. E ele então houve por bem entregar uma importância em dinheiro para que ela comprasse mais terreno e pudesse ampliar a sua obra. Então, Fernando Costa valorizou muito o seu trabalho. Dizem que Adhemar de Barros também a visitou, e foi ele que deu o epíteto a ela de a Dama da Caridade,
Conta-se também que, certa ocasião, as pessoas querendo perseguir o espiritismo, que estava crescendo muito no Brasil e fazia muitas obras de caridade, orfanatos, asilos, sanatórios, albergava, ajudava famílias e queriam então perseguir e acabar com o espiritismo. E foram falar com o Getúlio para não reconhecer o espiritismo como religião e perseguir os seus adeptos. Mas ele disse: de forma alguma posso fazer isso. Se lá no noroeste do estado de São Paulo tem uma mulher chamada Benedita Fernandes, que faz tanta caridade em todas as áreas, como é que eu vou sair perseguindo essa gente? E não aceitou a petição que lhe entregavam, que lhe ofereciam. Então o trabalho dela crescia e com isso a fama em toda a redondeza. Ela pegava o trem, ia a várias cidades ali da redondeza, com um ou dois doentes, com uma ou duas crianças, pedir auxílio para suas obras assistenciais. Carbachútel também noticiava os eventos, as eleições das diretorias da Associação das Senhoras Cristãs, do grupo espírita que ela fundara, da Mocidade Espírita que também ela fundara, e ela tentou fazer uma unificação de todas as mocidades espíritas, coisa que infelizmente não conseguiu levar avante e seria feito depois por um de seus amigos, Leopoldo Machado, em todo o Brasil, e que redundaram em muitas concentrações e semanas espíritas de jovens, de juventudes espíritas que estudavam a obra de Kardec e trabalhavam também em benefício dos carentes, com a campanha Alta de Souza e outras. Então, o exemplo de Benedita começou a crescer muito e ela ficou bastante conhecida, mas não se cuidava. Através das fotos que nós vemos dos contemporâneos que guardaram alguns documentos, só há uma foto em que ela está com um colarzinho vermelho. Leopoldo Machado dizia que ela tinha um único dente muito grande na boca. E realmente isso foi contado por vários outros contemporâneos seus. Ela nem ao menos cuidou de arrumar um dentista para lhe fazer uma dentadura. Era sempre muito difícil ela ter com que alimentar todos aqueles que ela auxiliava. E eram muitas as histórias de como ela estava muitas vezes desesperada e sem ter como auxiliar, aquelas pessoas e aguardando o auxílio do plano espiritual, quando chegava Valdemiro Nunes e lhe dava um pouco do seu salário, dizendo que eram os colegas de serviço que tinham enviado, ou o bucheiro que lhe entregava as sobras que ele não vendera na sua carroça de bucheiro para os moradores, e ela ficava feliz de ter aquela mistura para dar para os seus albergados, fossem os loucos, forem os do albergue ou fossem mesmo da sua casa da criança. Então são muitos os casos que os contemporâneos contam. O livro Orlas do Evangelho, do meu pai, Eupídio Antônio Moreira, conta alguns desses casos, que certa vez ela começou a curar muita gente, e que vinha gente de vários locais e ficavam querendo a água fluida, o passe, pedindo a cura de seus problemas físicos, de problemas mentais, de outros problemas de saúde ou de perturbação,
e ela ficava muito tempo dedicada a essas criaturas que ela nem conhecia e chegavam exigindo a sua atenção e os seus dons mediúnicos de cura. E daí a pouco começou a correr a notícia que havia em Araçatuba uma santa que curava, que era a Benedita Fernandes. E ela tinha tanta gente, eram filas, listas extensas, que ela não tinha mais tempo nem de conversar com as suas crianças, nem estar com os seus albergados, e ela começou a ficar muito chateada com aquilo, porque não sobrava tempo para nada. E aí ela pensou um pouco e viu que aquelas criaturas se curavam, iam embora, não mudavam a sua maneira de ser, não procuravam estudar a doutrina que ela pregava, que ela dizia que era responsável por aquelas curas, e que, portanto, o que ela estava fazendo não lhe parecia um benefício, porque não causava nenhuma mudança naquelas pessoas. Então ela resolveu parar com esse atendimento, concluindo que ser santa era o diabo. Em outra ocasião, ela foi num centro espírita e eles tinham o hábito de que um espírito abria a reunião, mas abria falando por um médium. Em nome de Jesus, estamos abrindo a sessão da noite e tal. Depois esse espírito falava a mesma coisa pelo médium do lado, pelo outro médium, e assim ele ia de médium por médium em volta da mesa, fazendo a abertura da sessão da mesma forma. E quando chegou na Benedita, ela não falou nada. Ela não se sentiu envolvida e não teve vontade nenhuma de dar uma comunicação, já que ela não sentia coisa alguma. E o presidente do centro ficou muito chateado e disse: Benedita, o que está acontecendo? Por que você também não faz a abertura da sessão? Por que o espírito não fala por você? Ela olhou para o presidente e disse: deve ser porque eu sou visita e ele deve estar me estranhando. Então tinha um conhecimento doutrinário bem firmado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e não se deixava levar nem pela fama, nem pelos modismos, nem pela bajulação, e tinha sua secretária, Thiers, Cordélia Thiers, que a ajudava também nas tarefas mais burocráticas que ela precisava levar avante para conseguir alguma ajuda governamental, federal, do Estado, como de Adhemar de Barros, ou do município. Teve uma ocasião que o prefeito houve por bem estudar lá as contas do município e, querendo cortar despesas, suspendeu a pequena importância que ele entregava às obras sociais da Benedita. E ela ficou muito chateada, porque já estava difícil, com a pouca ajuda que tinha, levar avante a assistência a todas as obras sociais que ela erguera no município. Então ela pensou bem e soltou os doentes mentais todos nas ruas da cidade. Foi um alvoroço. A população ficou revoltada, tinha medo dos doentes na rua, alguns falando coisas desconexas, outras caminhando ao léu pelas ruas, ou deitada nas ruas, no chão, na calçada, e imediatamente ele voltou atrás e tornou a entregar os subsídios que era de praxe, de obrigação dele dar àquelas obras. Então, o que se via ali é que aquela mulher, que parecia uma pessoa sem cultura, mas sabia ler e escrever, que trabalhava com os doentes, levantando casebres, com tábuas, pregando com os pregos e martelos e pondo
a cobertura das telhas, aquela mulher que sabia, às vezes, necessitando dar banho em crianças ou em adultos, atendê-los, segurá-los durante as suas crises de violência, ela não era uma pessoa sem expediente, sem iniciativa, e também sabia ser muito bem política. Ela dizia que muitas pessoas a visitavam e deixavam ela decepcionadas com relação às suas atitudes e às suas palavras, mas ela sempre recebia todo mundo muito bem, com muito carinho, com muita atenção. As escolas levavam o nome de vereadores e médicos da cidade, de prefeitos da cidade, de gente com a qual ela convivia e pelos quais ela era muito respeitada e admirada. E os seus exemplos corriam de boca em boca, chegando até Hilário Silva a escrever um conto magnífico pelo Chico Xavier a seu respeito. Numa das reuniões das senhoras cristãs, um calor fantástico, como é costume no noroeste do estado, em Araçatuba, senhoras reunidas, e a Benedita estava com um casacão novo, mas muito quente, e a reunião transcorria, todo mundo estranhando porque que ela estava com aquele casaco. E começou a correr boatos assim entre as senhoras, né, comentários. Ela é muito esquisita mesmo, por que não tira esse casaco? A outra, nossa, ela está suando em bicas, já está cheirando suor. E por que ela não tira? E uma mais ousada falou, Benedita, por que você não tira esse casaco? Está tão calor. E ela, meia constrangida, foi tirando o casaco, e quando retirou, elas viram que ela estava com um vestido de chita estampado, onde havia vários remendos na sua roupa. Então, sempre a gente a vê com muito carinho nas fotos entre as pessoas. Eu queria contar como foi que eu conheci a Benedita. Eu recebia histórias infantis do Monteiro Lobato e contava essas histórias no Lar do Amor Cristão, onde trabalhei por 40 anos. No começo eu só contava para as minhas duas filhas, a Marilei e a Marla. E um belo dia eu estava muito preocupada porque eu pensava que as historinhas estavam tão bonitas que deviam ser publicadas. E eu imaginando quanto custaria, como eu conseguiria dinheiro para levar avante a publicação, nem que fosse em preto e branco das ilustrações das histórias. E estava muito chateada porque eu não via meios, porque ficava muito caro. E eu sabia que, por exemplo, colorido não daria para fazer. E nisso eu ouvi uma voz bem nítida perto dos meus ouvidos. Sua bobona, sua bobona. Eu levei um susto, falei, deve ser algum espírito atrasado que está por aqui e está caçoando de mim, não é? E aí eu me concentrei para ver quem era e vi aquela mulher negra, uma fisionomia bem séria, né? E ela disse, sua bobona, você está se afogando num copo d'água. Eu assustei com aquilo, achei estranho e entendi que era uma chamada para eu não ficar pensando muito nas dificuldades, porque tudo pertence a Deus e Ele, se quisesse que eu publicasse os livros, haveria de me ajudar de alguma maneira. Não pensei mais naquilo e quando Lobato veio para dar a história, eram já 8 histórias que ele tinha dado, ele veio para apresentar um novo personagem. Ele falou, hoje você vai conhecer um novo personagem, chama Benedito do Amor Divino. Eu falei, como é que é? Ele falou,
É o mentor do Microcolos, que era o personagem amarelinho que representava o próprio Lobato, que, como tinha sido José Álvares Maciel, tinha uma áurea dourada dos Inconfidentes, então ele era amarelinho. E como o Monteiro falou que o Disney tinha sido roubado no personagem que ele criou o Mickey Mouse dizendo que o homem era um rato. E como Lobato era brasileiro, então era um país menor, ele disse que o homem era um micróbio e criou o Microcolos. E o Benedito do Amor Divino, Benedito era em homenagem a Benedita Fernandes e o Amor Divino em homenagem ao Frei Caneca. E assim ele passou a falar para dar às crianças noções a respeito do mundo espiritual, a respeito da reencarnação, a respeito do aparecimento dos espíritos, da maneira deles se manifestarem. E assim o Benedito trouxe muitas histórias fantásticas e músicas para as nossas crianças. E foi através dessa conversa minha com a Benedita. Mas não ficaria só nisso. Muitos anos depois, em 1987, já tendo fundado a Editorial Espírita Radu Limitada, depois de ter publicado desde 1981 pela Edicel o livro Confidências de um Inconfidente, eu estava fazendo o almoço e a Benedita entrou na minha cozinha e se fez visível como você vê qualquer outra pessoa encarnada. Eu levei até um susto, porque eu não estava esperando. A gente espera ver os espíritos nas reuniões, e eu estava fazendo o meu almoço. E ela disse: Mariluza, você vai a Penápolis fazer uma palestra e eu quero que você fale com alguém de Penápolis para procurar o seu Antônio César Perry de Carvalho de Araçatuba, que ele está com um livro a meu respeito e eu quero que você publique esse livro. Eu falei: como é que é? Ela disse: sim, mas se você não correr, talvez ele publique de outra forma. Então ligue para Penápolis. Eu desliguei as panelas e liguei para Lourdes Ferrite, minha querida amiga de Penápolis. Ele entrou em contato com o Perry e quando eu cheguei em Penápolis já tinha todo o livro sobre a Benedita Fernandes, com as fotos, para que nós lançássemos. E nós lançamos o livro com 3.000 exemplares e a capa foi desenhada pelo Renoir, a Benedita, com 2 das crianças assistidas por ela. E ficamos muito contentes de podermos levar avante o livro do Perry para que o maior número de pessoas que a gente pudesse contatar ficasse sabendo da existência desse espírito de Escol e de todas as coisas fantásticas que ela conseguiu fazer, mercê do seu trabalho. E é um exemplo para a posteridade, é um exemplo para todos nós. Papai conta também que no dia 8 de outubro de 1947, ele pegou o trem do Noroeste e foi para Araçatuba. E chovia a cântaros, chovia muito. E ele não havia avisado minha mãe que ia viajar e avisou na última hora, pegando a sua capa de chuva surrada, se eu vou visitar a Benedita. Mas você não me avisou? Não, mas eu sei que eu preciso visitá-la. E foi. E passou lá pelas toras, chegou no local onde ela estava, onde ela dormia, e ela ficou muito feliz, e almoçaram juntos, passaram a tarde inteira visitando as instituições que ela montara, e quando foi à tardinha, ela disse: olha, eu fiz uma surpresa, e levou-o num quarto onde havia uma cama muito bem arranjada, e disse: você vai jantar e dormir aqui comigo hoje. Ele disse: não, Benedita, eu perdi o dia inteiro de serviço.
Eu dependo do meu serviço para sustentar a minha família. Eu não posso perder um dia amanhã. Eu tenho que pegar o trem da tarde. E daqui a pouco já será noite. Eu não posso perder esse trem. Eu vou embora, você não vai me segurar, não. E foi pondo a capa, e ela abraçou-o, pôs a cabeça no seu ombro e começou a chorar. E como ele não estava habituado a vê-la naquela condição, porque estava sempre alegre, sorridente, hospedando as pessoas com muita atenção, com muito carinho, com muita alegria, ele falou: "Que isso, Benedito, o que está acontecendo?" "Ah, não sei, seu Moreira, eu não sei." E começou a chorar. No dia seguinte, à 1h da manhã, 1h30 da manhã, ela teve uma síncope fulminante e veio a desencarnar. Então, as histórias que contavam sobre ela, Leopoldo Machado, Valdamiro, Lameira, meu pai e outras, foram sintetizados também com A Cura em Estado Cataléptico, de Rosana Perry Cefali, uma bisavó do Perry, no livro, né? Ela estava dormindo há uma semana e a família era católica e não sabiam mais o que fazer, porque tinha vindo o padre, tinham orado e não conseguiam que ela voltasse, até que se aventou a possibilidade de trazer a Benedita. E alguém foi buscá-la de carro e trouxe. E ela adentrou a casa, cumprimentou todos e foi ao quarto da Rosana e se pôs a orar em voz alta e dar passe, a família toda meio amedrontada. E depois de uns 20 minutos em que ela estava ali em oração e conversando com as entidades que perturbavam a doente, a Rosana abriu os olhos, sentou na cama e disse: "O que está acontecendo aqui?" E a família ficou completamente admirada, porque depois de uma semana adormecida, ela voltava a si como se nada houvesse acontecido. Muitas são os casos de Benedita, muitas são as instituições que falam dela, onde ela se apresenta, onde ela ajuda nas obras assistenciais. Com a sua morte, a sua obra começou a ser abandonada. Primeiro, a Casa da Criança, onde deixaram de assistir aqueles órfãos. Na sequência, o albergue. E o sanatório levou o nome de Benedita Fernandes e só não fechou totalmente graças à intervenção de José Carlos Teixeira, que se dedicou a isso e a quem Benedita é muito grata. Mas com o corte da subvenção do governo aos sanatórios, aos hospitais psiquiátricos, a maioria deles fechou. Inclusive, papai também ficou 20 anos para erguer o Hospital Espírita Discípulos de Jesus e hoje em dia nem o prédio existe mais, foi derrubado. Então, nós vemos que as leis vão mudando, vão modificando e as coisas também vão ficando diferentes. No ano de 2017, Perry relançou o livro sobre a Dama da Caridade, com nova capa, com algumas outras ilustrações. É um livro que vale a pena ser lido. E também acompanhamos a tarefa ímpar de Cirlei Nogueira para fazer um filme sobre a Benedita Fernandes, com muita dificuldade, com muito sacrifício. Esse filme já está sendo mostrado em muitos centros espíritas, onde as pessoas têm o prazer, vamos dizer assim, de conhecer algo sobre Benedita Fernandes. Um filme muito bem feito, e ele criou a estação a Dama da Caridade, Estação Benedita Fernandes, onde fala também sobre essas coisas. Nós lançamos o livro Trajetória de Luz,
sobre a vida de João Marquese e de Eupídio Antônio Moreira, com vasta documentação a respeito das tarefas deles no campo mediúnico e no campo assistencial e social da cidade de Penápolis. Também é um livro que, se vocês quiserem conhecer a respeito da história lá do Noroeste, vocês devem ler. E lançamos pelo Amazon um e-book sobre uma vida passada da Benedita Fernandes. O título do livro é Jeane/Benedita. Aprendemos muito durante a recepção. O autor espiritual é Tomás Antônio Gonzaga e Benedita acompanhou toda a recepção do livro, comentando os lances do mesmo. Espero que todos nós possamos um dia estarmos à altura de podermos fazer alguma coisa, pequenina que seja, como a Benedita fez. Grandiosas coisas, deixando seus rastros de luz, para que nós aprendêssemos a servir a Jesus dentro da doutrina espírita. Muito obrigada. Gente que eu amo do coração, gente que eu jamais abandonaria, rincão que eu adoro, rincão que foi a minha redenção e a minha alegria. Eu tive tanta coisa boa nessa terra, meu coração batia mais bravo, mais valente, que a estrada de ferro rompendo o chão em cima dos trilhos. Ah, meus meninos, minhas meninadas, minhas crianças, como tem gente que está sofrendo nesse mundo de Deus. Há tanto lugar nesse mundo que eu andei, que eu amei, que eu vivi, que eu aprendi. Eu tenho que agradecer cada lugar, cada esperança, cada aprendizado, cada mão ali suando, trabalhando, ralando no tanque, na pia, no fogão, para que eu pudesse mostrar a nobreza do bem, a nobreza da caridade, a nobreza do entendimento, a nobreza do consolo, a nobreza que eu recebi um dia como herança na terra, lá do outro lado da terra, lá do outro lado do oceano. Eu tive muita coisa que eu vivi lá, mas eu não aprendi tanto quanto vim aprender aqui. Eu olhava para mim e dizia: pobre, preta, feia, analfabeta. Deus do céu, e com tudo isso, olha o que Ele fez para mim. Com tudo isso, como Deus conseguiu que das minhas mãos pudesse ajudar o obsessor, o obsedado. Eu estava brincando agora há pouco aí, que disseram que queriam que eu falasse, que eu era contra invocar os espíritos, né? Eu era contra invocar os espíritos. E que ninguém tinha que me invocar, então. Aí um amigo lá do lado de casa disse: olha, Benedita, sabe? Aqui quando alguém fica bravo, nós dizemos que ele está invocado. E aí eu falei: bom, então vamos lá. Vamos agradecer essa gente boa que lembra o nosso passado na terra com carinho, com amor, com respeito, até aumentando muito o que a gente fez. Eu morri do coração, porque meu coração estourou de tanto amor de tanta gente, e é ele que eu trago ainda, para dar para todos aqueles que querem, os
que querem trabalhar, os que querem aprender, os que estão sofrendo, os que querem dar, porque todos são abençoados de Jesus nessa terra, cheia de calor, calor abençoado, que vem dos desbravadores nessa região, dos frades que viraram comida para os índios, dos índios que foram caçados no laço, dos bandeirantes em busca das riquezas, dos padres trazendo o seu cristianismo, de todos os imigrantes que chegaram trabalhando para trazer o seu pão, dos escravos que vieram do outro lado, para deixar aqui um exemplo bom de trabalho e verdade de Jesus. De Jesus que abençoou essa terra. De Jesus que nos abençoou nesta terra. E de Jesus que ainda confia nesse Brasil, que está meio perdido, parecendo burro selvagem não querendo a serra. Esse Brasil, como dizia o tal irmão X, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu vim com meu pequeno coração entregar meu coração para esse coração gigante. E façam vocês o que quiser comigo. Jesus nos